Olá pessoal, aqui é o professor Ed Wagner. Vamos falar um pouquinho sobre ponto euclidiano, vamos falar um pouquinho sobre a representação de intervalos, né, no plano, e vai ser bastante interessante, né? Tem alguns materiais complementares, e esses materiais também foi escolhido a dedo, aproveitem bastante ele. Bom, vamos iniciar falando, né, sobre a distribuição de números na reta. Se eu pegar um número n qualquer, o seu sucessor vai ser sempre n mais 1. E o antecessor, n menos 1. Correto? Agora, a distância de n até n mais 1 é a mesma distância de n até n menos 1, que vai dar uma unidade. Por exemplo, a distância do 5 até o 6 é a mesma distância do 5 até o 4, uma unidade. Agora, veja só, se eu pegar n menos meio, vai gerar um valor que não é um número inteiro. Ele é racional, mas não é um número inteiro, uma vez que n pertence aos inteiros. Se eu pegar também n mais meio, também não vai gerar um número inteiro. Então, nós vamos ter um intervalo aberto, certo? Que vai do n menos meio, passando pelo n, chegando até n mais meio. Agora, se eu fizer a intersecção desse intervalo com os inteiros, o que é intersecção? É o que tem nessa representação e também nessa representação, certo? Então, aqui, por exemplo, digamos que eu tenho um conjunto 1 com os valores, com os elementos 1, 2 e 3. E eu tenho outro conjunto que tem os elementos 3, 4 e 5. O 3 é a intersecção entre esses dois conjuntos, pois tem um número que pertence a um conjunto e também pertence a outro. Então, fiz essa reta aqui, ó, representando o conjunto dos números inteiros. n menos 1, n menos meio, correto? N mais meio, n mais 1 e assim sucessivamente. Eu tomei o cuidado, pessoal, só para colocar o n próximo do n aqui, ó. Tá bom? Esse n mais meio tinha que estar aqui nessa mesma direção. Tranquilo? Não me ative muito a isso, não. Porque o que eu quero mostrar para vocês que o único valor inteiro, uma vez que esse número não é inteiro e esse também não é inteiro, que está nessa reta e também está nessa reta, é o n. Portanto, se eu fizer a intersecção entre esse intervalo com esse conjunto, o único elemento que vai estar em comum é o n, certo? Então, n é a interseção ou intersecção entre essas duas representações. Por quê? Porque n menos meio não pertence a z e n mais meio também não pertence, tá? Faltou um cortezinho aqui, ó. Bom, quando essa situação ocorre, esse conjunto ele é considerado discreto, certinho? Por exemplo, aqui, ó, 4 menos meio. Um intervalo, né, que vai de 4 menos meio até 4 mais meio. Se eu fizer a interseção desse conjunto com o conjunto dos números inteiros, nós vamos ter então aqui o elemento 7 sobre 2, 7 meios, e 9 meios, interseção com os inteiros. A representação disso vai estar aqui, ó. Bom, a primeira parte é essa, né? 7 meios está aqui, intervalo aberto, certo? Aberto, que nós temos um parênteses. E 4 mais meio está aqui, intervalo aberto também, pois aqui é um parênteses. Essa reta é a reta dos números inteiros. Só que o único número inteiro que tem dessa dimensão até essa dimensão é o número 4. Portanto, a interseção ou intersecção entre esses dois conjuntos é o número 4. Se eu tiver um número A, certo? Que pertence aos inteiros, e ele vai estar fixado, por exemplo, o 4 aqui está fixado. Nós vamos considerar discreto todo conjunto que se enquadra da seguinte maneira: MA, aonde vai ter n vezes A. E SA, aonde nós vamos ter n mais A. Para todo n que pertence ao conjunto dos números inteiros. Certinho?
Então aqui nós vamos ter um conjunto discreto quando nós termos um intervalo que vai, certo? Envolvendo essa representação, ou quando tivermos n vezes a e n mais a, aonde temos esse valor fixado. Deixa eu só fazer um conserto do que eu falei aqui, né? Esse a, ele é um número real, belezinha? Certo? O n que tem que ser um número inteiro. Porque vejamos aqui, ó, meio e meio é um número real, mas não é um número inteiro. Bom, se eu tiver um intervalo que vai de A até B, isso com certeza está representando que A é menor do que B. Agora, a distância de A até B pode ser representada como B menos A, certinho? Eu peguei aqui um exemplo bastante simples, né, com valores positivos, para ficar fácil para vocês enxergarem. Aqui eu tenho uma representação de um segmento que vai do 0 até o 5. E dentro dele tem um segmento que vai do 2 até o 5. Vamos chamar isso aqui de diâmetro, certo? Bom, do 2 até o 5, 2 nós temos 2, 3, 4, 5. Seria 3 unidades. Se eu fizer 5 menos 2, gera essas 3 unidades de medida. Então eu vou pegar esse intervalo aberto que vai de A até B e vamos chamar isso aqui de diâmetro, belezinha? Essa é a representação correta. E, digamos assim, a distância de A até B seria B menos A. Deixa eu retornar aqui. Tem um exercício na unidade didática que eu gostaria de falar sobre ele. Dado qualquer número positivo D maior que zero, existe um número real N, tal que 2 raiz de 2 é menor que ND. Olha só, essa segunda parte aqui, ó, da expressão ND, suponhamos que esse n fosse 2. Olha só, ficaria assim. 2 raiz de 2 é menor que 2D. 2D é D mais D. Se aqui fosse, no lugar do n, 3D, seria D mais D mais D. Como é ND, então eu vou ter D mais D mais D. Quantos Ds eu vou ter? N parcelas, ou seja, eu vou ter N números Ds aqui, ó. Correto? Essa representação é bastante interessante e bastante útil também. Se eu souber, por exemplo, quanto que vale o valor de D, valor de N, né, quantos Ds eu vou precisar, eu consigo estabelecer isso aqui, ó. E aí finalizamos a nossa apresentação.